Bom dia, equipe, bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês aí novamente. Sou o PCNP Fernando, de Física agora, junto com a equipe. E vamos dar andamento aí nesse processo, né, formativo, gente. Sejam bem-vindos, viu? Já quero passar aí para a Lu, né? Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um dia de trabalho. Eu sou a Luciane, PCNP de Química. Oi, gente, para variar, eu sou a Magna, PCNP de Ciência. Adoro estar com vocês e que hoje vocês possam colaborar conosco, porque precisamos muito ouvir a opinião de vocês, que é muito, muito importante. Ruth? Oi, bom dia, gente, tudo bem? Vamos lá, então, né, mais uma vez, com mais uma formação para vocês. Só para não sair da praxe, meu nome é Ruth, eu sou PCNP de Biologia, né, e vou dar o início aqui agora à nossa formação. Como vocês puderam ver, o nosso título, volta lá um pouquinho, o Fernando, é Observação de Aula como Estratégia Pedagógica Formativa, Aspectos Teóricos e Conceituais. Nós temos falado muito, e muitos também passam por essa por essa situação, né, de observação em sala de aula. Como já há bastante tempo, nós, PCNPs, os professores coordenadores, têm acompanhado aulas de vocês, né? Então, nós vamos falar sobre esse tema, e para que vocês fiquem a par de maiores detalhes e a finalidade disso também. Pode passar. Então, o objetivo geral é promover formação continuada aos professores sob observação de aula, né? E os objetivos específicos é levantar saberes a respeito da observação de aula, refletir sobre a observação de aula enquanto espaço formativo para o professor e oportunidade de melhoria da aprendizagem do aluno, orientar sobre como devem ser realizadas as etapas de uma observação de aula. Aí tem o conteúdo, né? E as estratégias. Eu só gostaria de lembrar para vocês um detalhe. Essa TPC agora, ela, na verdade, é um desdobramento de algumas formações que nós já estamos realizando com o grupo de PCNP. Depois nós fizemos formação com os PCs, com a PAC, né, que é PAC, né, com os professores auxiliares de currículo, porque, na verdade, eles que irão acompanhar e eles que estão acompanhando as aulas. E nós resolvemos fazer essa formação com os professores, para os professores terem conhecimento de quais os procedimentos, em que se baseia essa observação e qual é a finalidade de uma observação de aula. E também, para, como estava lá, promover a formação continuada, que é um direito do professor essa formação, e um dever nosso, da Secretaria de Educação, de fornecer essa formação continuada para os professores, tá? E, então, Fernando, pode continuar. Se eu falei muito rápido, aliás, falo bastante, né? Então, a gente começa a pensar o seguinte, ó. O que você pensa quando falamos em observação de aula? Eu pedi para que vocês acessem aí esse link do Mente, ou o código, ou pelo QR Code, e escreva lá 2 palavras que vem à mente de vocês quando você pensa em observação de aula. Vamos dar um tempinho aí. Eu sei que esse tema é um tema bastante complicado e bastante polêmico, né? Ainda mais professores que não, mais antigos, que não estavam acostumados com essa metodologia, né? E nós tivemos alguns entraves, mas vocês escrevam lá na palavrinha, lá no Mente. Se não conseguirem, né, a ideia nossa era que montasse aí uma nuvem de palavras, certo, Fernando? Mas se vocês não conseguirem entrar em nada, pode colaborar com a gente lá no chat. Já está vendo alguma coisa aí. Melhoria, colaboração. Tem alguma coisa no chat ou não? Márcio, quer falar? Oi, Ruth. Não, é que eu vi que você abriu o fone, eu achei que você queria falar alguma coisa. Não, eu estava pensando na hora que você... Eu li as 2 palavras. 2 palavrinhas chaves, né? A Silvana participou ali no chat, ó, colaboração, aperfeiçoamento, feedback.
Vocês estão conseguindo entrar facinho no Mente? Está fácil de entrar? Nós pusemos lá 3 opções, né? 2. Fala, Lu. 2 opções, né? Acho que sim, que está saindo bastante palavras. Nós fizemos aqui. 3 opções de Mente para acessar o link, o código e o QR Code. E só 2 palavras. É lá, ó. Mente, o código. A Renata respondeu, disse que está fácil de entrar sim, Ruth. Ah, então tá Tranquilo. jóia. Tá jóia. Legal é participar lá no aplicativo, porque daí aparece, né? Forma essa nuvem mesmo, né? De palavras. Então a gente consegue ver tudo o que está passando da cabeça de vocês aí, o que vocês imaginam. Ah, eu A palavra adoro. que vai dar destaque, com mais destaque, são as palavras que mais tiveram colaboração de vocês. Então, colaboração, inclusive, né? Aquelas que mais foi apontada por vocês é que aparece com maior destaque aqui nesse aplicativo. É aplicativo, né, Fernanda? Eu esqueço sempre o que é. Ferramenta, aplicativo. Então, Isso, Ruth. tá lá formando a nossa nuvem de palavras. Colaboração, acompanhamento, orientações, melhoria, aprendizado, que são as palavras que eu consigo ler com meu óculos, tá? Se vocês conseguirem ler com o outro. Falei que semestre que vem eu vou fazer cirurgia, vou ver se eu tiro essa porcaria, porque não estou aguentando mais. Então, para o Fernando, eu acho que ele consegue ler as outras mais fáceis, né, Fernando? Segunda opinião, que eu consegui ler. Metodologia. Eu li alguma coisa aí de práticas pedagógicas. Eu vou abrir o microfone aqui e vou ler algumas palavras e deixar em full screen para ficar mais fácil. Tá. Bom, nós temos aqui várias colaborações já. Inclusive, né, a palavra mais recorrente que saiu até agora, né, como a Ruth já abordou, foi a colaboração. Outros colocaram aprendizado, acompanhamento, metodologia, orientação, parceria, gestão, segunda opinião, auxílio, interação, melhoria, aperfeiçoamento, contribuição, controle, sugestões, metodologia, aprimoramento, várias contribuições aí, Ruth. E eu estou vendo aqui no chat também tem, Ruth, dá uma olhada aí. Sim, sim. Então, todo mundo, que bom, né? Todo mundo já, de uma maneira, já colocando o que realmente tem a relação com a observação de aula e o que nós vamos ver agora durante toda essa nossa TPC, né? Nós vamos voltar sempre falando, nós vamos falar sobre a observação e vocês vão ver que essas palavras que vocês colocaram aí estão bem dentro daquilo que a gente entende por observação de aula, né? Mas, para a gente continuar a questão, vamos andar um pouquinho, Fernando, que nós temos um caminho longo pela frente. Nós temos aqui, deixa eu ver. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode se manifestar, viu, gente? É só dar um oizinho aí e falar. Mas pode passar, Fernando, a nossa tela. Então, agora, para a gente pensar mais um pouco, aprofundar, nós temos sempre nossa sensibilização, né? E nós vamos passar um videozinho para vocês aqui. É um vídeo com uma música do Arnaldo Antunes. Vocês lembram dele? Arnaldo Antunes, ele fez parte do grupo Titã, se não me engano, montou um grupo rapidinho, assim, só por algum tempo, com tribalistas, né, que era a Marisa Monte. Se eu estiver errada, vocês me falam. Aquele rapaz lá do Timbalada, que eu esqueci o nome, Carlinhos Brown, né? É Carlinhos Brown o nome dele? Acho que é, né?
e o Arnaldo Antunes fizeram o grupo Tribalistas, que fez um sucesso muito grande. Depois eles se separaram novamente. E ele tem essa música aqui, que é O Seu Olhar. Antes de começar o vídeo, vocês vão pensar nessa pergunta. Qual que é? Saiu, Fernando. A perguntinha para eles refletirem. Volta lá no primeiro, antes do vídeo, Fernando. Volta lá onde estava o vídeo. Eu gostaria que eles pensassem na pergunta. É um trabalho para você, né? Olha lá, ó. Quais relações podemos estabelecer entre o vídeo e o processo de observação de aula, tá? Ele também colocou ali o link, olha, nós vamos passar aqui, mas se vocês não estiverem ouvindo direito, se tiver com algum problema, vocês podem acessar esse link aí e vocês conseguem acompanhar o vídeo, tá bom? Preste atenção em todos os detalhes e reflitam sobre essa questão. Muito bem, gostoso, né? Logo de manhã, a gente ia escutar uma musiquinha boa dessa. Então, eu estou esperando agora a colaboração de vocês. Vamos refletir lá sobre a questão que nós fizemos a respeito do seu olhar melhora o meu. É um bom ponto de partida. Vamos lá, gente. Kátia. Isso, Ruth, né? Um bom ponto de partida. Que nesse pedaço da música, o seu olhar melhora o meu, ele é um bom ponto de partida, né? Porque ele vai permitir o compartilhamento de trocas, de experiência entre quem está observando, né, e o observado, né? E isso vai colaborar daí com o desenvolvimento, né, desse processo todo. É o que eu penso. Isso mesmo, isso mesmo. Eu sempre falo assim, nós temos uma prática, eu e a Magna, no grupo, né? Se a gente escreve alguma coisa, a outra vem e lê, porque a outra vai sempre melhorar, e vai sempre ajustar alguma coisa, aí uma terceira pessoa, então sempre um olhar do outro naquilo que você faz, né? Sempre aprimora e melhora o que você tem, o que você fez. É mais ou menos quando a gente coloca uma roupa, né? Parece que se a gente não tirar uma foto, não olhar no espelho, a gente não consegue ver, né, realmente. É isso mesmo, gente. E aí, melhora as práticas pedagógicas, a Renata falou, a Daniela é uma forma de avaliação formativa da prática docente. A Edna é um outro olhar para nos ajudar a ver se, e isso vem para colaborar com novas estratégias e metodologias para que a aula se torne um momento de aprendizagem significativa. Isso. Sempre olhando que o olhar, sempre percebendo, né, pessoal, que o olhar do outro é numa relação de parceria, né, de melhora, que não existe ali um melhor ou um pior. O Márcio quer falar? Márcio, você está mexendo só no seu computador aí. É o que eu vejo também ali. Oi, Márcio. Eu ia falar assim que no começo, né, quando eu comecei a dar aula, para fazer 13 anos, depois de uns 2 anos, que apareceu muito, né, por causa da troca do currículo, esse negócio de assistir aula. Isso. No começo a gente tinha como fala? A gente não via bem, né? Até a gente passar, a gente tinha o medo do novo, né? Da pessoa entrar e criticar, né? Porque já aconteceu sim, assim, de às vezes a pessoa não está preparada para a observação. Sim. E a observação não é só você sentar lá e olhar, né? Não, por isso mesmo. Vários aspectos que você leva em consideração. Até que um dia, do nada, eu nunca tive assim... na verdade, no começo eu não ligava. Olha que estranho. Eu fui começar a ligar depois. Eu estava dando aula e o Fred chegou do nada. E aí ele falou, posso assistir sua aula? Eu falei, pode. E eu tinha, até respondendo aquele questionário hoje do Sena, né?
eu ficava muito em dúvida sobre a minha questão, será que eu consigo atingir o aluno, né? Então, quando uma pessoa de fora observa para você, e ela te dá um feedback depois, e ele é positivo, você se engaja mais depois para melhorar cada vez mais, entendeu? E eu gostei nesse dia, entendeu? Foi bem bacana o que ele falou, que a gente conversou, né? E assim, tirou um pouco daquele medo que eu tinha de não estar conseguindo atingir meu objetivo e melhorou minha autoestima também, né? Porque eu falei, eu devo estar no caminho certo, né? É por isso que você falou mesmo, Márcio, é a formação para poder acompanhar a aula, né? Isso. E essa desdobramento, essas formações que nós temos feito, é justamente por isso, né? Nós temos muitos professores novos, nós temos PCs novos, PACs novos, né? Então, eles precisam de ter uma formação, e o professor precisa saber qual é a relevância dessa formação para ele, né? Nós vimos ali no clipe do Arnaldo Antunes, que ele era a peça principal ali, né? Ele é o dono do show, né? Ele é a celebridade. E ele convida a moça, a artista, conhecida, mas nem tanto, com toda a reverência, e ela se coloca no grupo dele. Se você pode observar que todos estão, assim, no mesmo tom, na mesma roupagem, né? Não existe um destaque maior ali, né? Porque todos somos iguais, nós estamos todos no mesmo patamar, né? Um ajudando o outro. É isso. Muito obrigado, Márcio, pela tua fala. Mais alguém quer falar alguma coisa? A Cleide falou troca. O Raimundo falou, muitas vezes é difícil aceitar o olhar do outro. Não é realmente, o Raimundo? É muito difícil, né? A gente, às vezes, não aceita, não. Principalmente se o olhar for de um ângulo de mudar. Porque a gente, às vezes, algumas coisas já estão enraigadas em nós, né? Alguns pensamentos. E a mudança é muito traumática. É realmente traumática, mas nós precisamos estar sempre abertos a mudanças. Olha quantas mudanças nós tivemos que aprender, né, a assimilar e colocar no nosso dia a dia, desde 2019, 2020 para cá, né? Foram muitas mudanças. E hoje até nós já estamos até adaptados a elas. Meu Ruth, Oi, é o seguinte, a mudança em si, né, ela traz coisas boas em tudo isso. Um exemplo, a partir do momento que algumas escolas adotaram as câmeras dentro da sala de aula, qual foi a resistência do professor? Que ele ia ser filmado, né? Vão me vigiar. Então, isso é uma mudança. E hoje é um aliado nosso, né? Então, não é mesmo? É só ter um olhar, né? Um olhar para o lado bom, né? Tudo tem uns dois lados, né? Se você for olhar pelo lado ruim, você pode até às vezes pontuar alguma coisa, mas será que esse lado ruim vai melhorar a tua prática? Será que ele vai ajudá-lo a evoluir como um professor, como até um ser humano, né? Então, eu acho que o ser humano, ele só existe por conta da adaptação, né? E adaptação é o quê? É mudar, não é? Mudar aquilo que ele estava acostumado. Então, nós estamos sempre em mudança. Acho que uma das maiores resistências que o professor teve em mudanças, Ruth, foi quando, muitos anos atrás, alguns estavam começando, né? Foi a sala ambiente. Foi muito resistente para essa mudança. Então, o pessoal gostava de ficar, foi a colocação de sala ambiente que os alunos saíam, né, Raimundo? Isso, mas essa mudança... Essa mudança só aconteceu em últimas instâncias, sabe? O professor resistiu muito à mudança. E foi uma das melhores mudanças que houve na educação. Eu tinha, lá no Tanel, tinha a sala ambiente quando eu comecei a dar aula lá. Então, a cada mudança de turma, era uma confusão no corredor, né? Uma turma lá, mas o professor tinha a sua sala, todo o material ali em mãos, né? Bom, é isso. Obrigada pela participação, Raimundo. Alguém mais falar? Acho que a Luciane já está pronta para começar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sensibilização e que gostem da nossa formação, tá bom? E até
até no finalzinho, né, Lu, que a gente volta novamente. Obrigada e até logo. Exatamente, excelentes contribuições, né? O pessoal tem bem a ciência do que é essa observação, no sentido de colaboração, mas, às vezes, sim, nós ficamos receosos, né? Você está me olhando e tal, mas no decorrer nós vamos explanar melhor isso aqui. Magna, pode passar para o próximo slide. Isso, então, o que é observar e acompanhar? Olhar atentamente, fazer análise minuciosa, prestar atenção a, fazer o acompanhamento da evolução de algo. Acompanhar, estar, ficar, com ou ir em companhia de, fazer companhia a, estar ou junto alguém, estar junto a alguém, de maneira constante ou temporária, agir em colaboração com, ouvir alguém atentamente e compreender ou assimilar sua explicação, raciocínio ou exposição, assistir, observar e acompanhar o desenvolvimento, a evolução, o desenrolar de algo ou alguém em movimento. Então, quando observamos, acompanhamos uma aula, a intenção dessa observação é estar junto, evoluir, colaborar. E é esse o verdadeiro sentido do acompanhamento, é o caminhar junto. Como vocês falaram, a maior palavra que apareceu na nuvem foi a colaboração. Essa realmente é a nossa palavra-chave. Pode passar. Temos aqui a Madalena Freire. Então, segundo ela, observar não é invadir o espaço do outro, sem pauta, sem planejamento, nem devolução. E muito menos sem encontro marcado. Observar uma situação pedagógica é olhá-la, fitá-la, mirá-la, admirá-la, para ser iluminada por ela. Observar uma situação pedagógica não é vigiá-la, mas sim fazer vigília por ela, isto é, estar e permanecer acordado por ela, na cumplicidade da construção do projeto, na cumplicidade pedagógica. Então, Madalena Freire, filha de Paulo Freire, pedagoga, defende que observar uma aula não é vigiar, fiscalizar, e sim contribuir, né? Construir um projeto, é o crescimento de todos, do observador também, não só do observado, tá? E do próprio estudante, que é o nosso objetivo maior. Próximo slide. Vamos refletir um pouquinho. Por que observar a aula? Porque a observação de aula, ela vai fortalecer o trabalho colaborativo entre o observador, que pode ser o professor coordenador, PC, o professor coordenador de apoio ao currículo, que é o PAC, agora que nós temos, ou o professor coordenador do núcleo pedagógico, PCNP, e o professor que será o observado da sala de aula, consequentemente fortalecendo a aprendizagem dos alunos. Esse é o intuito, pensando neles. A observação de aula, ela propicia a formação continuada dos professores, e isso é um direito do professor. Ok? Próximo. Segundo Pedro Reis, a observação desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, constituindo uma fonte de inspiração e motivação e um forte catalisador de mudança na escola. Então, falamos um pouquinho da visão da Madalena Freire. O Colega Prudente já está com você. Oi? Bom, falamos um pouquinho da visão da Madalena Freire, e agora a observação, segundo o autor Pedro Reis, ele enfatiza, então, a importância dessa observação no desenvolvimento profissional de professores. E, pode passar. Então, como ocorre a observação de aula? Lembrando que a observação de aula, nesse momento em que estamos, compreende todas as modalidades, síncrona e assíncrona. Então, nós temos aí para síncrona o Meet, Teams, o WhatsApp, o Classroom, o Centro de Mídias, e a assíncrona, que são os roteiros de atividade, presencial, híbrido,
E para isso, então, nós temos alguns pressupostos que nós vamos ver agora. Agora sim, Maia, pode passar dos pressupostos. A observação de aula, ela perpassa por 4 pilares. Então, primeiro, conhecer e levantar informações da aula antes da observação. Não foi falado aqui, temos aqui um preparo anterior, né? Uma conversa com a equipe gestora, com o professor que vai ser observado, explicando a importância, o objetivo dessa observação e permitindo-lhe autorização. É importante que o professor permita essa observação e esteja também receptivo para essa observação. Como o professor Márcio falou ali, o Fred ele pediu autorização. Se ele não quisesse, ele poderia ter falado não. Né? Então, é importante esse preparo anterior. Tá? O segundo pressuposto, ter um foco específico. A prática da sala de aula ela é muito ampla. Então, é importante que tenhamos um foco, ou a metodologia, ou gestão em sala de aula, a relação interpessoal e assim por diante. Então, vamos ter um foco. Eficácia dos registros. Então, ser fiel no registro ao que está sendo observado, sem pré-julgamentos, ok? E a qualidade do feedback, outro item que foi levantado aí também, né? Quando é feita essa devolutiva, esse retorno para o professor observado, sendo uma devolutiva cordial, justa, né, que vai acrescentar, então aí é onde eu mesmo tive vários casos de professores falaram, nossa, se eu soubesse que era assim, eu não teria tido tanta resistência. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, fiquei insegura. Então, ali, na devolutiva, ele conseguiu perceber que é um trabalho que vem para acrescentar. Okay? Vamos para o próximo. Aí nós temos, então, as perspectivas. Aqui temos 3 perspectivas. O que e como observar em cada uma delas. Temos a perspectiva técnica, prática e crítica. O que observar? Na técnica, não está sendo cumprido ou pode servir como modelo da prática pedagógica. Na prática, a atuação da pessoa observada para compreender a sua prática pedagógica. E na perspectiva crítica, o fazer da pessoa observada, previamente combinado entre observador e observado. E como observar? Na técnica, estabelecendo comparações com modelos pré-determinados, ditados pelas teorias e pelo conhecimento. Na perspectiva prática, selecionando aspectos das ações da pessoa observada. E a perspectiva crítica, anotando sem emitir juízo de valor, as ações da pessoa observada. Foi o que eu falei lá nos pilares. Ser fiel a essas anotações sem julgamento. Então, aqui o nosso foco é a perspectiva crítica. Vamos ver o próximo slide, que aí vai falar um pouquinho mais de cada uma delas. Por que observar e a quem observar, em cada uma das perspectivas, tá? Na técnica, o porquê. Existe um padrão que não está sendo seguido, a observação prática pode servir como modelo. Na prática, a partir da observação, novos procedimentos poderão surgir para que sejam repetidos por outras pessoas. Na crítica, para compreender as ações e propiciar um contexto para reflexão sobre a prática à luz da teoria. E a quem observar? Na técnica, pessoas que não correspondem aos padrões estabelecidos. Na prática, pessoas que correspondem aos padrões estabelecidos por um grupo em destaque e podem, portanto, contribuir com novas práticas. E na perspectiva crítica, qualquer profissional, desde que combinada, a sessão de observação a fim de discutir procedimentos e encaminhamentos do fazer docente. Então, a nossa perspectiva aqui, retomando e reforçando, é a perspectiva crítica, onde irá propiciar momentos de reflexão das ações com o intuito de melhoria da prática pedagógica.
Agora, no remoto, nós estávamos analisando os roteiros, estamos ainda analisando os roteiros de estudo. E na devolutiva, nós sempre fazemos essa reflexão, né, para que o professor possa pensar nas ações que ele teve, o que pode melhorar, ok? É esse o intuito maior. E agora eu acho que eu passo para a minha amiga Magna, da continuidade. Obrigada, Lu. Bem, vamos lá, pessoal. Então, nós temos as etapas de observação. O antes, durante e depois. Mas antes, nós darmos continuidade, eu gostaria de chamar a professora Flávia, da Escola Fátima Falco. Né? Oi, Magna. Oi, Está me escutando? Eu estou, querida. Bom dia. Então, Flávia, vamos conversar um pouquinho, né? Que Sim. A Flávia veio colaborar conosco. Então, assim, ó, eu tenho as perguntinhas para fazer. Então, mas assim, não só a Flávia. Se depois da Flávia alguém quiser contribuir, contribuição, como sempre, nós adoramos. Flávia, de que forma a observação de aula contribuiu com a sua formação continuada? Magna, ela serviu muito para minha reflexão mesmo, para a reflexão da minha prática, da minha metodologia. Contribuiu muito para mim modificar, agregar coisas que precisavam ser agregadas. Ela contribuiu muito para minha reflexão e para minha formação continuada. Como a gente estava falando aí, quando tem uma outra pessoa, um outro olhar, né, ajuda muito. Eu me sentia muito mais segura depois das devolutivas. Então, assim, essa prática para mim foi ótima. Essa observação de aulas foi muito reflexiva para mim, foi muito boa. Outra pessoa falando para você, te ajudando, é muito importante. Muito mesmo. Flávia, você chegou a incorporar alguma melhoria em sua prática pedagógica após a observação de aula? Sim, muitas. Falando que você era minha PCN no começo, né? Exemplo, eu falo demais, sou muito... Então, teve momentos no feedback que você falou, Flávia, você tem que falar menos, porque o professor tem essa mania, né? Você faz uma pergunta, aí você quer que o aluno responda, mas você pega e já solta, né? Você fala, você não tem paciência de esperar. Aí, toda vez que eu perguntava alguma coisa pro meu aluno, eu falava, opa, Flávia, olha lá o que a PCN falou, que a Magna falou, espere os alunos, dê um tempo para eles. Foram vários, desde o mapa conceitual, que eu acho hoje em dia assim, é uma prática que eu aprendi, né? Principalmente nesse feedback de iniciar minha aula com um mapa, partindo deles, a trabalhar com um objetivo, colocar objetivo na lousa, a resumir um trecho da habilidade para a gente não sair do foco da aula. Foram muitas as contribuições, muitas mesmo, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida. Sei. O que você diria ao professor que ainda não vivenciou esse momento formativo? Olha, eu falaria o que passou comigo, né, para ele desmistificar. Porque eu estava enganada. Tanto é que teve um episódio muito engraçado, não sei se você se lembra, que um dia, quando eu via, né, vai ter aula do PCN, eu falava, ai meu Deus, lá vem esse povo encher o saco. Eu até falava, lá vem esse povo não tem o que fazer, vai vir aqui, né, atrapalhando a minha aula. E eu tinha esse engano, era um pré-julgamento, né? Então, assim, eu estava enganada. Então, para quem ainda não teve, vale muito a pena, porque eu tinha a visão de uma fiscalização. Eles vieram aqui fiscalizar. Eles vieram vigiar a minha aula. Então, o que eu ia falar, teve um dia que a Magna chegou na minha porta, eu falei, gente, essa aqui é a Magna, ela é PCN, da diretoria de ensino, e ela tá aqui para me fiscalizar, para ver se eu tô dando aula, o que eu tô fazendo, se vocês estão fazendo, tá? Aí a Magna olhou assim pro meu rosto, arregalou o olho, só fez assim com a cabeça, mas não disse nada, entrou.
Aí depois na devolutiva, né, ela falou, não, Flávia, meu objetivo não é esse. E eu vi que realmente não era o objetivo, que eu estava enganada e tudo que a Magna podia acrescentar, trazia material para mim na devolutiva, de metodologia diversificada, eu usei com os meus alunos, foram muito, muito aproveitosas as observações. Eu não vejo a hora de voltar, de receber, né, porque foi muito gratificante para mim, realmente contribuiu com a minha formação e é algo assim que é individual, porque muitas vezes nós vamos aí na diretoria de ensino, nós recebemos capacitações, mas assim, o individual, o ser assistido por alguém para dar dica, ó, melhor ali, isso aqui tá ótimo, mas pode fazer isso. O olhar do outro é muito importante. Então, assim, eu estou sentindo falta desses momentos, mas eu creio que eles vão voltar, né? Então, era isso. Então, gente, desmistifica, porque eu era assim, e eu estava enganada, e vale muito a pena. Porque o feedback é um momento de crescimento, tá? Ok, Flávia, muito, muito obrigada. Obrigadão, Você é Magna. uma professora maravilhosa. E Imagina. eu queria saber se mais alguém gostaria de contribuir. O Márcio já contribuiu. Observamos que o depoimento do Márcio, ele corrobora com o que a Flávia falou, né? E só tenho a agradecer. Oi, Mike. Oi. Vocês lembram de mim ou não? O Marcel. Fala, Marcel. Sabe um negócio que foi legal, cara, que foi interessante, que a Lu foi a primeira que assistiu a minha aula, sabe? Depois foi a Magna. E aí, quando a Lu assistiu minha aula lá no Florivaldo Leal, eu fiquei sabendo que a Lu ia. Ela avisou uma semana antes, ó, eu vou estar na sua aula tal dia, não sei o quê. Aí eu meio que me preparei, assim, sabe? Eu falei assim, eu vou tentar seguir certinho o script, e às vezes eu nem fazia aquilo lá, entendeu? Nem era daquela maneira, sabe? Eu colocava os objetivos, mas às vezes eu não colocava no começo, as habilidades colocava no final, sabe? Não seguia a ordem certinha. E aí a Lu foi lá, assistiu minha aula, entendeu? Me elogiou bastante, fiquei feliz. Aí só que depois, quando a Magna foi assistir a minha aula, ela não avisou por causa que ela ia assistir a aula de outro professor. E aí eu não sei o que aconteceu, que eles mudaram na hora lá e foi lá no Angélica. Aí a Magna chegou e falou, Marcel, eu vou assistir sua aula hoje, tá? Porque eu ia assistir de outro professor, então pegou eu meio que de surpresa, assim, né? Aí eu falei, tá bom, né? E aí quando, assim, eu já estava um pouco preparado, já sabia que o pessoal não estava ali para julgar, nem para... O negócio do pessoal aí que está assistindo as nossas aulas é ajudar a gente mesmo, entendeu? É dar um feedback depois para você saber o que você pode melhorar, o que você está fazendo de legal. E aí, quando a Magna assistiu minha aula, e a Magna ela é de ciências, né? E eu dou aula de química. E eu estava explicando ácidos e bases, eu lembro até a matéria que eu estava passando para eles. E aí eu comecei a explicar, entendeu? Coloquei lá as competências, as habilidades, entendeu? O objetivo da aula, coisa e tal. E eu comecei a expliquei até, se eu não me engano, a Magna até fez umas perguntas para mim lá, porque ela ficou curiosa também, né? Que eu estava falando sobre, acho que era sobre o ácido clorídrico que a gente tem no organismo, sabe? Sobre a azia, o antiácido que a gente toma, entendeu? E coloquei a reação na lousa. E aí, depois que terminou a aula, ela me chamou lá na salinha, né, da direção. Aí falou comigo, falou, Marcel, você fala muito rápido, cara. Ela falou, bicho, você fala muito rápido, você tem que parar um pouco. Porque eu falo muito rápido, a gente tem 2 aulas na semana, e a gente acha que a gente tem que, cara, a gente tem que passar tudo que a gente tem que passar naquelas 2 aulas, e você tem que trabalhar correndo, e ela falou assim, pô, se você precisa parar um pouco, entendeu? Pensar um pouco antes de você, porque você fala muito, às vezes os alunos não conseguem compreender, cara. Você fala muito rápido, às vezes os alunos não conseguem. Você precisa, ela falou assim, mesmo que você não termine a sua aula, mesmo que você não consiga passar tudo que você tem que passar naquela aula que você preparou,
mas é melhor você fazer mais devagar, você conversar com os alunos, esperar eles, entendeu? A fazer atividade. E eu ficava fazendo pergunta para os alunos, sabe? Que nem a professora Flávia, acho que foi a Flávia que falou, né? E eu ficava fazendo pergunta para os alunos, muitas vezes eles demoravam para responder, e eu também já ia respondendo antes dos alunos me responderem. Então a Magna, assim, a Lu me ajudou muito, sabe? Porque a Lu é de química, né, cara? Então ela falou, Marcelo, tá legal isso aqui, entendeu? Você pode melhorar em questão de objetivo. Ela falou mais da parte teórica, né? Mas a Magna, ela chegou em mim, e é um negócio que eu não esqueci, que nem a Flávia, eu não esqueci, cara. Nunca aquilo lá. Porque ela chegou em mim e falou assim, Marcelo, é esse negócio aqui que você tá errando. Entendeu? Você é um bom professor, só que você fala muito rápido, cara. Então você tem que entender que os alunos estão aprendendo com você. Então, mesmo que a sua aula não seja concluída, tudo que você preparou para aquela aula, mas é melhor você fazer mais devagar, entendeu? Falando, assim, menos acelerado um pouco, para que os alunos compreendam. Eles compreendendo pelo menos alguma coisa da sua aula, mesmo que não seja tudo que você preparou, é melhor do que eles não compreender nada. Então é um negócio que, tipo assim, o pessoal ajuda a gente, cara. No começo também era igual a Flávia, eu ficava meio pensando, esse pessoal tá vigiando a nossa aula, né, cara? Saber se a gente sabe trabalhar, para ver se a gente não sabe trabalhar. Mas o objetivo não é esse, né, cara? O objetivo é outro. E teve muitos professores que chegaram em mim depois e perguntaram, e aí, Marcelo, como que foi? Sabe, que os professores ficavam meio apreensivos também, né? Que não sabia como que era. Eu expliquei para eles, falei assim, não é nada demais, sabe? O pessoal chega lá, entendeu? Assiste a sua aula e depois vê os pontos positivos, cara. Pontos negativos, aquilo que você pode melhorar, aquilo que você está fazendo de legal e que você pode melhorar ainda mais aquilo lá. Agora, lembrando que o pessoal os PCNPs estão agora analisando os nossos roteiros, né? Então, a Lu perguntou para mim se eu tinha dificuldade em fazer roteiro. Eu falei assim que no começo eu apresentei um pouco de dificuldade, mas agora, depois de um ano, né, cara? A gente trabalhando aí offline, né? Offline presencialmente, né? Trabalhando online só remoto, aí você começa a aprender mais um pouco. E eu procuro, sabe, nas minhas aulas online, principalmente, falar bem devagar. Sempre lembro quando eu estou acelerando um pouco. Eu lembro que a Magna falou para mim, falou, Marcelo, fala devagar. Eu falo devagar, explico a matéria devagar, entendeu? Nas aulas do Centro de Mídias. E tinha até uma reclamação. Marcelo, acho que isso deve ser um pouco característico de químico, viu, Marcelo? Porque eu também, as minhas colegas têm que ficar assim, Lu, dá um tempo. Aqui mesmo na TPC, às vezes eu dou uma acelerada, engato uma terceira. Então, não sei o que acontece com a gente, entendeu? A gente tem que se policiar. Acho que os químicos têm que ficar pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí... Eu sei que eu tinha uma crítica para fazer só, não em relação às aulas, em relação ao Centro de Mídias, tá? Só fugindo um pouco do assunto, mas é por causa que a gente está dando aula pelo Centro de Mídias e eu não consegui, entendeu? Conciliar o Centro de Mídias com o Meet, sabe? Para ter aquela aula patrocinada pelo Meet. E aí muitos alunos têm dificuldade, cara, porque a gente dá aula de química, a nossa aula já é curta, né? São 2 aulas por semana. E aí, para eu não correr, entendeu? Nas minhas falas, igual a Magna me pediu, para eu ter que dar uma aula assim, mais pausada, para ir explicando certinho, esperando. Para eu fazer isso, entendeu? Eu preciso de uma interação melhor com os alunos. E o Centro de Mídias não promove isso. Entendeu? A plataforma tem caído muito, sabe? E é uma reclamação que a gente tem, porque a gente está trabalhando com essas armas, né, cara? A gente teve que se inovar, a gente teve que se refazer, né, nessa pandemia. Então é um negócio que eu tenho apresentado dificuldade, muitos alunos reclamam. E aí eu tenho que mandar fazer a aula pelo Meet, muitos alunos não têm internet patrocinada, então eu pergunto para eles sempre antes da aula, falo, pessoal, a gente pode fazer aula pelo Meet hoje? Aí quando todos os alunos que estão lá, entendeu, eles concordam, eu vou e faço aula pelo Meet. Se tem algum aluno falar, professor, estou sem internet, então eu já não posso fazer pelo Meet. Tem que fazer pelo Centro de Mídias e aí não tem essa comunicação com eles. Né? Só tem o chat que eles escrevem lá e aí fica um pouco difícil. Mas em relação às aulas, o pessoal aí que ainda não teve uma aula assistida pode ficar tranquilo, entendeu? Que isso aí só tem a acrescentar para a gente, para o nosso trabalho. Ainda mais que o pessoal, a Magda, ela não é mais velha do que eu, ela é mais experiente, né, Magda? Então, o pessoal que é mais experiente aí, entendeu? Tem bastante informação para passar e a gente está sempre aprendendo.
Obrigada, Marcel, você é ótimo. E só observando, nós da área de ciência da natureza, infelizmente, nós temos esse hábito de, às vezes, acelerar, né? Então, assim, eu, não só eu, mas como todos, eu sempre observo, né? Se eu entender a aula, enquanto aluno, o aluno entende. Então, assim, eu sempre peço para os meus professores falarem mais um pouco devagar, porque os nossos alunos, eles têm uma dificuldade muito grande, né? Mas, olha, muito obrigada, Marcel, muito obrigada, Flávia. E eu vi algumas contribuições no chat, né? Que são ótimas. E, assim, tudo de bom. Lu, é com você. Olá, pessoal. Eu acho que sou eu agora que volto, né? Desculpa, Fernando. Não, tranquilo. Tranquilo. Passamos? Bom, aí os colegas já colocaram, né, as várias contribuições aí que vocês deram, né? E eu quero pensar algumas, né, dentro das muitas e muito produtivas que foram. Por exemplo, o que o professor Márcio lá colocou logo no início, que esse processo de observação de aula não é a esmo. Ele tem um método, né? Ele tem uma didática para ocorrer. Então, nós trouxemos aí, tentar esmiuçar, né, esse método para mostrar para vocês que isso aí ocorre no mínimo em 3 etapas. Então, dentro disso, este gráfico que está sendo apresentado para vocês, ele vai mostrar um tripé da observação de aula. Então, em um sentido horário, ela começa ali no antes, na preparação, nesses acordos que os PCNPs, que o PAC, que o PC faz com vocês, né? Através deste vínculo já colaborativo. Então, no antes, já começa esse estágio processual. Depois se desdobra no durante, que é propriamente dito a observação de aula. É quando, né, como os colegas aí já colocaram muito bem, quando o observador vai a campo ou vai lá na sala de aula observar essa aula. E aí, quando ele vai, ele não vai a esmo também, né? Ele vai dentro de um objetivo do que observar, ele tem o seu método de registro muito bem delineado e pontos de atenção que são tidos naquela observação. E a conclusão aí do processo se dá, né, no feedback ou pós-observação, que seria talvez essa culminância da reflexão, né? Que se passa aí o feedback, o feedwork, né? Que é essa questão de você olhar para trás e verificar os pontos positivos, os pontos de atenção, e olhar para frente também, né? Ver quais são as metas, quais são os objetivos que podem ser melhorados, né? E tudo isso é misturado ou costurado, né, com perguntas mediadoras, tá, gente? Então, temos um processo que vocês, né, já vivem há algum tempo e vocês já perceberam, né, que ele é um processo dinâmico, mas para que ele aconteça, é muito importante aquilo que vocês já têm colocado lá, principalmente na nuvem de palavra, colaboração, né, intencionalidade, né, essa parte de ajuda mútua. Pode passar, por favor. E aí, pessoal, nós estamos propondo aí para vocês que vocês coloquem aí, ó, etapas da observação. Acesse esse Padlet, né, e escreva aí nas colunas antes, durante e depois o que você conhece, o que você vivenciou ou pensa sobre a observação de aula. Eu sei que vocês já deram vários depoimentos, mas tem aí mais um pouquinho para vocês registrar as contribuições de vocês sobre estes momentos antes, durante e depois da observação.
Magna, você pode projetar o Padlet ou eu projeto? Olha lá, Magna está projetando. Eu vou colocar o endereço aqui no chat para que vocês acessem. Quem tem já o celular aí com QR Code pode entrar. E registre as suas contribuições aí, ó. O que vocês, né, discernem, ou sabem, ou já viram, né? Quais são as experiências de vocês no antes, no durante e no depois, tá? Clicando nesse maisinho aí, ó lá, já temos contribuições. Vocês vão inserindo aí nesse painel, nesse mural, a contribuição de vocês. Professor Márcio, quer falar? Não, estou tranquilo. Ah, ok. Olha lá, antes, ansiedade pelo processo, observação, elaboração da aula tem uma finalidade de contribuir. Ai, meu Deus, por quê? Exatamente, legal. Olha só, isso foi tratado lá no nosso ATPC da EFAP hoje, né? Essa questão socioemocional, como, né, lidar com isso. Nós, né, professores, durante nervosismo, puxa, que legal, olha só, nervosismo também. Depois, alívio, que legal, gente. Olha só, esse processo, ele traz uma certa ansiedade. E não é só para vocês, não. Ele também traz ansiedade para aquele que está observando, né, a aula. Por quê? Porque também tem a questão da construção de um feedback. Mas um feedback de qualquer maneira? Não, um feedback que seja produtivo, né, que acrescente, que traga a reflexão, né? Então, por isso, é uma mão... não é uma mão única, né? É uma rua de dupla direção, né? Temos mais algumas contribuições lá. Ó. Antes, não cheguei a pensar que fosse para fiscalizar, mas confesso que fiquei ansiosa sim. Olha só. Preparação. Durante. Puxa, que legal. Nervosismo, insegurança. Tem gente lá que O pessoal está contribuindo depois, ó, apresentar os registros, aviso, como foi rico, tomara que volte logo, olha que maravilha. Reconhecimento, construção de uma melhora em conjunto, exatamente. Vocês percebem que quem não passou pelo processo, talvez presencial, que faz um tempo já que presencial não acontece, não tem nada de caráter fiscalizador. Na verdade, a intencionalidade é que na perspectiva de formação, eu tenho outro olhar, né? E esse olhar seja direcionado através de como, um método, né? Para fazer, olha, mais algumas reflexão sobre a nossa prática, né? O depois, o melhor de mim, durante, né? Ansiedade e preparação. Gente, uma coisa que está muito intrínseca nesse processo é aqueles sentimentos, as experiências, a competência socioemocional, o engajamento com o outro, o entusiasmo, né? Tudo isso está muito ligado. Magna, pode voltar no slide um pouquinho? Depois a gente vai retomar esse Padlet para pensar mais algumas, por favor. Vamos seguir. Então, olha, as etapas ali, vamos pensar no antes, né? O que é interessante pensar nesse antes? Uma pré-observação. Vocês já, né, através de vários depoimentos, já fizeram isso e mostraram que o PCNP avisou antes, o PC avisou antes, ou ele conversou com você antes, né? Então, o que acontece? Nós temos aí um dos primeiros passos da observação é esse acordo mútuo.
Eu não posso chegar na sua sala lá e falar, olha, eu vou observar a sua aula. Não, a aula é sua. Você entendeu? Então, eu venho para colaborar. Até porque, se eu fizer isso, eu atrapalho todo o processo que vem depois. Porque como que o outro estará aberto a um diálogo? Então, gente, esse início aqui, quando o PC, quando o professor do projeto de apoio ao currículo, né, ele solicita, ele pede, ele está te dando a oportunidade para que você também colabore com a formação dele. Por quê? Você vai recebê-lo e ele também vai aprender nesse processo. Então, é muito importante, né, esse pré. Principalmente que nesse pré, ele vai te indicar, ela vai te indicar o quê? Alguns pontos que vão ser observados na aula, tá? É como se fosse uma rubrica, tá? Então, ele pode falar, olha, o foco da observação vai ser esse, nós vamos fazer esse tipo de observação. Todos os dados registrados aqui, ele tem um método de ser registrado e não vai ser exposto para ninguém, porque é confidencial, tá? Então, esse pré é muito ligado ao acordo, à colaboração. Magna, pode passar, por favor. E aí, quais seriam os possíveis focos de acompanhamento dessa aula? Né? A gente já deu alguns spoilers, né? Vamos passar mais uma? Olha só. Desenvolvimento de habilidades essenciais, adequação de atividades às habilidades, interação com o professor-aluno, ou seja, alguns indicadores que nessa pré-conversa o PAC, o PC, o PCNP, ou um colega que vai observar a aula, vai falar, olha, vamos acordar aquilo que deve ser observado? O Pedro Reis, que é o teórico português que escreve sobre observação de aula, ele fala que muitas vezes o professor, é interessante que o professor da sala, né, que vai ser observado, ele fale, olha, que tal observar esse aspecto? Por quê? Porque isso já traz para si uma autorreflexão, tá? E aí, nós temos N aspectos que podem ser observados, tá? Colocamos uma lista aqui grande, mas o ajuste acontece pré, tá? Então, quando o observador for conversar com você, ele vai trazer algumas possibilidades, ou vai perguntar para você quais são essas possibilidades que você gostaria de ser observado. Pode passar. E aí nós temos outras, né? Trouxemos complementa essa lista aí, ó. Gestão de tempo, etapas da aula, metodologia utilizadas, aspectos motivacionais, devolutiva para alunos, ou seja, esses indicadores, gente, são os mais variáveis possíveis. Qual que é o foco sempre? O foco é que a formação inicie na prática, passe pela reflexão e volte para a prática, né? Então, é que isso surta efeito na formação continuada do professor, do observador e que melhore a aprendizagem do aluno. O objetivo final é esse, tá? Pode passar mais um. E durante? E aí? E durante, vamos lá. Olha só, etapas aí durante a observação de aula. Nós temos aí dois indicadores ou dois eixos básicos. Bem, durante a observação, e tem um método formal para se observar, tá? Então, ele já deu o start lá na pré-observação, nos acordos que você e o observador já fizeram, tá? Ele pode se desdobrar em uma ou duas aulas, essa observação, talvez vocês já passaram por isso. E o Pedro Reis também fala, olha, a observação de aula é um retrato. E um retrato que é uma foto tirada daquele espaço de tempo. Ele não reproduz um processo totalmente.
Então, é muito importante, quando tem aulas geminadas, que a observação consiga ali percorrer as duas aulas. Por quê? Porque você preparou uma atividade, muitas vezes, e aí o observador chegou, assistiu uma aula, e o desdobramento daquela atividade vai acontecer na segunda. Vocês entenderam? E aí, o que acontece? Nada evolutiva, talvez venha algum questionamento. Mas, se tivesse ficado ali, talvez, 2 aulas, possivelmente poderia verificar que o desdobramento já ia contemplar os objetivos e as habilidades ali pretendidas para a aula, tá? Então, é um trabalho formal. Segundo eixo, a postura desse observador, tá? Vocês já perceberam muito isso, gente. Quando nós chegamos para observar, quando o PAC, quando o PC observa, nós tentamos ser os mais discretos possíveis. Por quê? Primeiro, você está com a sala cheia de crianças ou adolescentes que estão ali polvorosos. E quando vê alguém que é o estranho, né, tentar não mexer muito no ambiente. Geralmente, a postura do observador é de entrar tranquilo, ser apresentado por vocês, né? Se posicionar num lugar que seja o mais isento possível dentro dessa sala, fazer os seus registros de uma forma bem tranquila, não interferir no ambiente, porque o ambiente está sendo gerido por vocês. Então, nós, ali, o PAC, o PC, o outro colega que está observando, eles só são um olhar que vai contribuir posteriormente com o feedback. Ele não está ali para trabalhar junto com você naquela aula. Ele está para observar. E observar naquela questão, no foco específico que já foi acordado. Tá? Isso também, vamos fazer um adendo aqui. As aulas online aí, né? Também, quando o observador se põe a observar uma aula online, ele também, uma aula síncrona, né? Ele também tem que ser o mais discreto possível, não interferir. Por quê? Porque a dinâmica da aula, a metodologia, a forma de organização de vocês, é vocês que estão dirigindo. Tá? Então, durante essa etapa, é muito importante que o observador seja assertivo dentro da macrocompetência lá socioemocional, engajamento com outros, né? A gente ser engajado nesse projeto tem uma competência chamada assertividade. Então é muito importante que ele seja assertivo para que esse trabalho continue de uma forma que não interfira no trabalho do professor, ok? Pode passar, Maia. E o depois? Bom, o depois, digamos que é Fernando, Oi. deixa eu só colocar uma observação bem pequenininha. Uhum. Assim, durante a aula, eu, por exemplo, que sou a mais nova de todos aí, né? Uma coisa que, ao observar, a gente aprende com o professor. Então, assim, quando teve aquele momento que a gente fazia tutoria, que a gente assistia aula que às vezes nem era da nossa área, foi um momento de grande aprendizado, por exemplo, para mim. Porque eu assisti aula de português, de história, como o Marcel colocou, de química. Então, assim, o nosso aprendizado nesse momento também não tem preço, né? Magna, me coloco com você também. Aprendi muito nessas nossas observações, né? Principalmente de outras disciplinas, né? Sempre um aprendizado, né? Nossa, é realmente o que você falou. É uma rua de mão dupla, né? Porque nós podemos levar alguma coisa, mas saímos com a sacola cheia de aprendizado. Exatamente, né, Magna? É como a Silvana colocou aí em cima um pouco no chat, que foi
também falado no ATPC hoje de manhã, né? Ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes, né? Toda vez que nós entramos aí neste rio, nós saímos diferente, né? Já não somos os mesmos e nem o rio é o mesmo. Então, é uma mudança permanente. E, gente, é ótimo trabalhar com o professor, por quê? O professor é aquele que tem a cabeça aberta a refletir, né? Se nós estamos falando de uma ação que começa na prática do professor, né? Que é aquele contexto escolar, se desdobra para um olhar crítico, reflexivo e volta para a prática após um feedback, isso contribui demais para o crescimento profissional. Tá? Vamos ver aí no feedback depois. Pode passar, Magna, fazendo favor. Olha só, depois nós temos a devolutiva. Tá? Essa devolutiva, ela tem alguns pontos que depende aí para que seja assertiva, para que tenha sucesso. Bom, primeiro ponto, ela não pode demorar muito depois do tempo que foi observada a aula, porque senão a carruagem andou, né? Talvez aquelas contribuições que poderiam ser dadas para aquele elemento processual daquela vez, se passaram. Então, é importante que nesse acordo que vocês fazem lá no pré-observação, vocês já pergunte para o observador quando que será a devolutiva. Por quê? Porque o quanto antes essa devolutiva for acontecer, melhor é pontualmente para o processo. Tá? E o local? O local também é interessante. Tá? O Pedro Reis fala, deve-se procurar um local que tanto o observador como principalmente o observado se sinta espontâneo, tranquilo, um lugar que é isento de barulho. E isso na escola nós sabemos que é um ponto difícil de encontrar. Mas é interessante que esse momento seja um momento reservado, um momento onde que seja um momento aberto, que a postura seja uma postura amigável, colaborativa, reflexiva, feita com feedback de formato construtivo. Aquele que observou a aula, ele tem por dever agora construir uma devolutiva que tem um caráter reflexivo, que traga à mente aquilo que vocês talvez não pensaram ou talvez não olharam. Por quê? Porque é exatamente isso. É um olhar que foi externo, que está ali. Tá? Então, o caráter reflexivo, né, ele é encabeçado aí, ele é trazido por meio de questões muito bem elaboradas. Então, essas questões, elas devem permitir que o observado, como observador, consiga estabelecer um vínculo e, neste vínculo, o crescimento mútuo. Tá? Então, estamos falando de uma potencialidade de reflexão sobre a prática desenvolvida. Tá? Então, geralmente eu acho que vocês já passaram por isso e vocês já viram. O observador coloca dentro de um feedback construtivo pontos fortes, positivos, pontos desafiadores e sugestões. Então, esse feedback aponta um caminho que ressalta, principalmente, as qualidades, aquilo que foi muito bem definido na aula, traz alguns pontos possíveis de melhoria e se propõe aí a trazer alguma sugestão para contribuir. Então, é um estágio também dentro de um tripé. Pode passar, Magna, fazer um favor. Etapas do feedback, que eu acabei de falar. Destaca aspecto positivo. 2, reflete sobre aspectos possíveis de melhoria e estabelece combinados em metas. Olha só, esse processo, gente, o Pedro Reis, né, o teórico, ele fala, é interessante que aconteça. Por quê? Pontos bons, ótimos, vão surgirem e isso
cabe ao observador ele levar para o observado e também tirar dali e levar para outro professor. Fala, olha, na aula de tal professor ou na outra escola, eu vi uma tal prática que serve como sugestão. Então, essa questão de desdobramento na aula e na observação é muito importante no feedback, que o feedback ele tem esses elementos, que você aponte as potencialidades, que você mostre que pode melhorar e que o observador, né, se proponha a contribuir. E aí cabe ao professor, à professora, perceber, será que isso vai contribuir? O Shaw, né, Donald Shaw, que é um teórico, ele fala assim, a questão de reflexão começa numa visão introspectiva, quando o ser se olha para dentro e vê, eu acho que eu preciso melhorar nisso. E aí, novos conhecimentos são originados. Né? Então, a parte reflexiva é nisso. Vamos lá? Mais uma. E aí, por fim, a Magna vai voltar e vai mostrar como que isso se dá no pós, né? Através de um documento que é chamado de histórico de colaboração. Magna? Ok, Fernando. Vamos lá. Então, para que essa prática ocorra de forma consciente de ambos os lados, nós temos o chamado histórico de colaboração, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? O tamanho tá bom? Acho que assim é melhor, né? Então, aqui está o histórico. Esse histórico, normalmente, ele fica uma cópia com o professor, uma cópia com a escola e uma cópia com o PCNP. Ou, no caso agora, o PCAE e o outro professor, que é o PAC, né? Aqui do lado, vocês percebem que tem os indicadores, que é o que o Fernando falou, que é o combinado. O que você vai... Qual o seu ponto focal naquela aula, tá? Então, aqui nós trouxemos um exemplo de estratégias e metodologia. Ou seja, como a aula acontece a serviço da aprendizagem do aluno, né? Então, aqui, nós que estamos observando, quando eu falo nós, pode ser o PC, o PCAE ou o PAC agora. Então, assim, o início da aula, o que o professor fez, né? Então, normalmente a gente coloca o que o Maciel colocou. Seria o objetivo, a habilidade a ser trabalhada, né? O porquê, levantamento de conhecimentos prévios, se o professor está fazendo com os alunos, né? Como foi o desenvolvimento, né? E, no final, a conclusão da aula. Aqui são itens, né? São sugestões que a gente coloca para nos dar uma linha de pensamento. Porque nós, observadores, também temos que ter uma linha de raciocínio, né? Após isso, feita a análise, nós vamos para o encaminhamento inicial, ou seja, a devolutiva, né? Então, a devolutiva, a gente começa ouvindo o professor, considerando como foi a aula, destacando os pontos, que todas as aulas têm pontos maravilhosos, afinal de contas, você preparou aquela aula, você que é o especialista, você que conhece a escola, né? Então, assim, e depois começa algumas questões para reflexão. Nesse momento é muito importante, porque o professor pode trazer elementos, porque às vezes você vai assistir a uma aula, mas ela teve início anterior. Então é importante que o professor também colabore com o contexto.
Porque nós observamos aquela aula, aquele momento. Não significa a vida do professor no magistério. É apenas aquele momento. Então, essa conversa é bem interessante, porque o professor ele pode contextualizar o momento e por que foi realizado daquela forma. E depois nós temos o acordado, né? Alguns combinados, se o professor concordar, né? E às vezes nós trazemos também algumas sugestões, né? Então, aqui, tudo isso aqui fica com vocês, né? Porque vocês também, é bom vocês terem um documento e, às vezes, voltar nele para qualquer dúvida, tá? E, no final, vem a assinatura do observador e a assinatura do observado, certo? Tudo bem até aí? Então, vamos voltar aqui. Isso é o depois, tá? Aí, o desdobramento. Por que nós trouxemos isso? Veja bem, tudo que nós estamos passando para vocês nessa conversa já foi conversado com o PC, o professor do PAC, né? Então, o núcleo está realizando uma formação com o PC, professor do PAC, sobre observação de sala de aula. Assim, novos momentos formativos poderão ocorrer nas escolas com o objetivo de fortalecer este movimento. Então, assim, nós trouxemos para o PC e o PAC e trouxemos para vocês, porque esse movimento, ele não é algo assim escondido. Todos envolvidos, eles devem saber todo o movimento que será realizado. Tá? Bem, recapitulando, então, vamos fazer o que a gente faz na sala de aula. Sistematizando. O objetivo geral era promover a formação continuada aos professores sobre observação de aula. Os objetivos específicos: levantar saberes a respeito da observação de aula, refletir sobre a observação de aula enquanto espaço formativo para o professor e oportunidade de melhoria de aprendizagem do aluno, orientar sobre como devem ser realizadas as etapas de uma observação de aula, né? Então, esse aqui foi o nosso objetivo. Eu espero que a gente tenha conseguido cumprir em parte. Se for 100%, pô, nós somos bons, né? Então, continuando. Aí, eu só quero, assim, lembrar para vocês que é importante esse momento, porque, pessoal, eu não me recordo de nenhuma faculdade que tenha se voltado a explicar como dar aula, como enfrentar dificuldades, né? E eu creio que a observação de aula, como espaço formativo, só tem a colaborar, né? Bem, aí nós temos aqui um aviso para vocês. Esse aviso aqui, quem enviou para nós, vocês devem conhecer, é a professora doutora Águida, que já esteve conosco aqui, fazendo algumas observações e colaborando. Ela mandou o seguinte recado para vocês. O curso de Física da Faculdade da Unesp, aqui de Presidente Prudente, está com 10 vagas disponíveis para ingresso, via nota do Enem, sem vestibular, neste ano 2021. Então, eles vão ter, na realidade, a terceira chamada, né? Aí vocês têm a data, vai ser de 11 a 16. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada pela internet, no site da VUNESP. Na dúvida, no blog do Núcleo, Supernúcleo, está também
esse aviso, tá? O processo seletivo está aberto a candidatos que tenha realizado o Enem de 2019 ou 2020, nos 2 últimos anos, e ter terminado o ensino médio. Então, dúvidas, entrem lá no blog do Supernúcleo, que vocês já encontram já o link e já vai direto.